fica mais te atrapalhando você para a igreja. Eu posso passar a noite em vigília, eu posso ir para a igreja, chegar assim, ó, posso viajar para fora em missão, ele nunca me atrapalhou depois disso. Nunca. Nunca me incluiu de nada. Entendeu? Eu só falar assim, se eu não vou para a igreja, é porque, não é porque ele quer que eu ir, ou porque eu tenho problema, ou então bate aquele cansaço danado que não quer vir, né? Mas é difícil, né? Acontece isso. Mas agradeço a oportunidade, essa é a minha palma para Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Foi muito bom. Louvamos, né? Glorificamos o Senhor. E eu agradeço muito a oportunidade. Sempre que me der a oportunidade de estar aqui, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar por irmão Félix, depois o irmão Félix passa por Graças. fazer a vontade de Deus. Tá bom? Quanto tempo? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Graças a Deus. Silvia, que é uma gracinha. Oi, irmão Félix, eu pensei que ela já estava aqui, por isso que eu nem chamei ela. Eu acho que, né? Tá bom. E a irmã do irmão? Eu pensei que ela já estava aqui. Quem? O seu filho? Seu filho? Entrega na mão do Senhor. Do Deus. Graças a Deus. Os irmãos de Cristo aceitam assim essa paz do Senhor. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deixa eu pegar aqui a arte para não louvar um hino ao Senhor, tá bom? Aqui é a primeira parte do hino, para assim. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. É subindo. Que coisa se faz assim? É o poder de Deus caindo. Essa voz mais baixa, não, essa aí é a primeira parte. É o poder de Deus caindo. A outra é que essa é que eu fiz a baixa, né? O poder de Deus caindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Esse aqui é levantando o som. A outra é baixando a segunda voz. Segunda vez, né? Tá bom? Mas nós aprendemos, né? Chega lá, sabe? Deus é bom. Oh, glória a Deus. Glória só para o Senhor. Se dá para a gente louvar o nome do Senhor. Oh, Deus, se eu não estava legal, vocês acompanham que dá para você, tá bom? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Você ouviu, né? Amém? Não? 36. Não ouviu? Eu vai colocar para é bom que faça, é bom que faça. 36. É isso que eu quero falar, senão não vai prestar.
da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores, querem cantar. São voos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, meu bem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meu pecado foram muitos, pois cansado estou. Porém seu sangue foi meu limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda quando eu cantando meu lar nos céus, seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores, querem cantar. São quãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Passarinho, belas flores, querem cantar. São quãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Graças a Deus. Digam todos graças a Deus. Minha voz era engraçada, camarada. Porque mesmo com a garganta ruim, se eu cantar com a voz de som baixo, aí acaba de engasgar. Se eu abrir e deixar, deixa fluir. Aí Deus trabalha. Aí se toca. Existe toque de som. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Agora, quem puder ficar em pé, que está em nome de Jesus, graças a Deus, e vamos receber aquele que vem em nome do Senhor para trazer a santa palavra de Deus em nome de Jesus, com palmas. Os irmãos aceitem a santa paz do Senhor Jesus? Amém. Pode se assentar em nome do Senhor? Abra suas Bíblias, livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Para você que está assistindo em nome de Jesus, houve uma parada assim no canal, em nome de Jesus, porque teve um acidente, né?
bateram na traseira do carro do meu filho e jogaram ele no poste. O carro dobrou no meio e o menino está todo quebrado. Quebrou o fêmur, quebrou o joelho, quebrou o maxilar, quebrou o nariz. Está com 4 vértebras trincadas, né? Então, não há possibilidade de ele ficar sozinho. Para dar banho, foi bem diminuído, mas ele para fazer suas necessidades, ele tem que pegar debaixo do braço, um vai arrastando ele e o outro vai arrastando a perna. Então, tanto eu como a missionária ficamos longe um tempo, né? A irmã, ela vai continuar longe ainda, tá certo? E eu vou voltando devagarzinho, na medida que ele for melhorando, eu vou voltando, tá certo? E na medida que a imunidade cair e ele piorar, eu me afastarei a qualquer momento, tá certo? Que a prioridade é a família. Homem de Deus e mulher de Deus está aí para levar a palavra, tá certo? Em nome de Jesus. E peço a oração de cada um, né? Os irmãos, em nome de Jesus, porque eu falei ontem, né? Ontem eu ministrei, foi ontem. Ontem foi sábado, irmão? Sábado. Eu ministrei lá no Riacho Grande, São Bernardo do Campo, tá certo? Porque a gente tem que fazer um esforço, alguém tem que se virar, fazer um esforço maior para a gente, para a obra de Deus não parar, tá certo? Então, eu ministrei lá no São Bernardo do Campo, no Riacho Grande, tá bom? Os irmãos de lá aceitam a palavra do Senhor Jesus, certo? E lá eu estava dando uma palavra, eu vou falar aqui o que eu falei lá. Numa situação dessa assim, você pode falar de Deus para o teu filho, tá certo? Você pode pregar para ele, falar de Deus, tá? Fazer promessas de Deus, porque a promessa de Deus na Bíblia é para nós, né? Principalmente para nós que vivemos debaixo da mão de Cristo, né? Às vezes a gente pensa que a bênção de Deus vai ser para toda a nossa família. Não, eles vão alcançar o arrepio que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Mas não é para toda a nossa família, não. Não devemos se enganar, não. Então, nós não podemos ficar com a boca calada e concordar com a nossa família, tá? Quando Deus apertar, aí está na hora de você se pronunciar como servo de Deus, tá certo? Toda a vida eu falei com ele de Deus, eu acho que alguns irmãos conhecem, nasceu criado na igreja, ficou de maior, saiu da submissão de pai e mãe. Aí cabe o respeito do filho, até para você que está assistindo, tá certo? Enquanto você viver debaixo do teto de seu pai e de sua mãe, você tem que respeitar e dar satisfação. É assim que é feito lá em casa. Obrigado a ir para a igreja? Não. Mas não concordo de forma nenhuma com a maneira daquele filho viver fora dos caminhos de Deus. Tá certo? E tenho falado de Deus para ele, tenho falado do amor do Pai, né? Sempre que ele vem até a mim, porque tu não deve afrontar ele, porque antes dele te afrontar com as suas atitudes, ele está afrontando o Pai, é Deus, tá certo? Então, para afrontar você, tem que passar por Deus. Então, eu não sou aquele pai que está insistindo e falando e pregando todo dia, não. Tá certo? Porque o céu está olhando para ele. Tá certo? Então, quando está passando mal, pai, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Pois é, meu irmão. Você não quer o dom da bênção? É ele que abençoa eu. Eu estou de muleta, estou tremendo, está com dor, mas meu Deus. Tá certo? Então, nós não devemos jamais forçar. Porque nosso filho, a nossa filha é de maior. Meu esposo, a minha esposa é de maior. Então, cada um dá conta de si. Tá certo? Mas na hora que estiver passando mal, eu não posso esquecer de papai.
Porque nessa hora que Jesus está vendo quem é servo e quem não é. Não adianta a gente fazer da casa do Pai ou da palavra de Deus uma assembleia legislativa, tá certo? Não é não, meu filho? É pegar, catar lá na Assembleia Legislativa, você tem um cantinho para sua família. Não, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha esposa, isso aqui é meu primo, e eu vou colocar ele na câmera aqui para ele. Não, tem que funcionar, não é assim não. Tá certo? Então nós temos que ser justos como Deus é justo. Tá certo? E aí ele desceu, ele trabalhou na sexta-feira e ele desceu lá para Guarujá. Já a terceira vez que ele desce com esse carro, não foi? Certo? É um HB20 igual o meu. E o dele é um pouco mais antigo que o meu, acho que 2 anos mais velho que o meu. O valor dele está 65 mil, né? E ele desceu 3 vezes. Primeira vez eu dei uma alerta: tu vai perder esse carro. Baixada Santista não é São Paulo. E ele continuou. Aí a segunda vez, e aí eu peguei e falei: licença para missionário, tu sabia que Daniel foi para Santos? Não. Pois então diga para ele que eu estou descontente com ele. Eu não concordo, porque enquanto tiver o filho, pode ter 30, 40, 50 anos, mas está comendo meu arroz e meu feijão e não paga a conta dentro de casa, tem que dar satisfação. Pai, mãe, eu vou para tal lugar, eu não volto hoje, tá certo? Não importa se eu vou concordar ou não, mas tem que dar satisfação, tá certo? Então assim que eu sou em casa. E aí eu falei para ele, falei para a mulher: fala para ele que eu estou descontente, que ele está comendo arroz e feijão, não paga a conta, está trabalhando, não ajuda em nada, então ele tem que dar pelo menos a satisfação. Porque quando eu achar que eu sou dono do nariz, tem que sair, tem que arrumar sua mão, alugar uma casa e ir embora. Como a sua família vai embora, tá certo? E aí ele pegou, a mulher falou com ele pegou, ele concordou, pediu desculpa para ela. Comigo ele não fala porque eu sou último caso, tá certo? Porque se ele dá um grito, leva a dois. Os filhos sempre falam com as mães, mas deixa os pais. Eu sempre falo para ele assim: ó, eu estou aleijado, mas não estou morto não. Se for preciso limpar essa muleta na tua cabeça, eu limpo, tá certo? E não pego não. Então respeito, é bom, honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento de Deus, mas aqui na terra cabe o respeito e o senso, tá certo? Então ele desceu. Quando foi na sexta-feira, no dia 1º, foi uma festa de São João, né? E aí ele desceu para Guarujá, induzida pela minha nora, né? A ex-nora, né? Leninha, aquela que vai se formar de vez em quando, tá certo? E aí ele pegou e foi e postou no Instagram dele a camisinha de xadrez, a calça, a bermuda de xadrez. A filhinha dele comprado roupa lá embaixo, hoje já tinha comprado e guardado lá, tá certo? Eu vi todo mundo de xadrezinho lá, era outra minha netinha, né? E aí o que acontece? Eu peguei, eu falei com ele, na sexta, no sábado já de 3h30 da manhã, eu vi aquele alvoroço na cozinha, eu falei com ele, eu falei com a mulher: Dona Santa, o que está acontecendo na cozinha? Vê lá o que está acontecendo. Aí ela deu um grito: o que está acontecendo aí? Aí ele entrou: nós vamos descer para a Baixada. Eu falei, eu peguei e fiz de conta que estava dormindo, né? Eu não vou brigar. Aí pronto. Ela falou: mas de repente, sem descansar, você chegou do trabalho. Aí foi dessa forma e postou no Instagram dele lá, ele dançando. A festa, né? Festa junina, né? Pronto. Quando ele chegou no domingo, ele já foi trabalhar direto, tá certo? Deixou a menina, foi trabalhar direto. E aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Que
depois que ele chegou, ele foi descansar. Falei, tem alguma coisa para tu me dizer? Ele, não. Pois eu quero conversar contigo. Guarda o tema da minha conversa com você. Vou fazer só uma pergunta. Tu sabe o significado de Viva João? Viva São João? Você sabe o significado disso? Aí ele pegou o cantor, ele falou, eu desci para baixo só para me divertir. Para mim é uma dança, é uma festa comum. Eu falei, pois é. Então guarda. E não deu tempo de eu explicar para ele, nem dele me interrogar, porque quando ele veio, ele largou o serviço. Era 1h40. Quando foi 15 para as 2, ele estava indo trabalhar de Urbe, deram uma batida na traseira dele e jogaram ele no poste. Tá certo? E aí aconteceu o que aconteceu. Está todo quebrado, todo ruído, e está 65 mil virado em lixo lá na garagem. Tá bom? Acabou. Não tem conserto? Não tem conserto, é lixo. Ferro velho. Tá certo? Aí o que acontece? Ele foi visitar ele no hospital, no sábado ele teve alta, aí ele chegou em casa, a primeira coisa que eu falei para ele, tu guardou o que eu falei contigo? Festa São João. Ele, mas eu pensei que era normal. Eu falei, não. O pior erro seu foi ter nascido numa família de missionário e ministro, pastor e missionário, tá certo? Agora, quando você está na igreja, você está mandando descer fogo de Satanás. Quando você precisa das coisas, você vai e pede para Deus na igreja. Aí na festa de São João, você desce para louvar Satanás lá embaixo, no Guarujá. Tá certo? Aí a Bíblia diz assim, que quando nós servemos dois senhores, um dos dois vai ficar irado. E nesse momento eu vou dizer para você que não foi Deus que irou com você. Quem irou com você foi Satanás. Tá certo? Então, o que é a festa de São João? No passado, alguns milhões de anos, havia um rei, Herodes, e que promoveu uma dança. Tá certo? Mas por João Batista ter descoberto que ele estava saindo com a mulher do irmão dele, e João Batista falou com ele, e ele não concordou, ia com medo da mulher fazer alguma coisa com João, prendeu João Batista no cárcere, e prometeu para João que nada aconteceria com ele, só era para guardar a vida dele. Mas na beira de uma fogueira, junto do quentão da bebida, ele prometeu para todo mundo, falou assim, olha, nessa fogueira de hoje eu quero prometer até a metade do meu castelo, mas eu vou promover uma dança aqui na beira da fogueira, e quem me agradar eu vou dar. O prêmio pode ser até a metade do meu castelo, eu vou dar. Pronto. E no meio dessa dança estava a enteada, que era filha do irmão dele. A enteada, ou sobrinha dele, não era assim? Aí ele pegou, a menina venceu o concurso, tá certo? E aí a mulher, Herodias, desce e fala para ele, filha, dê um presente para a mamãe, porque Satanás queria o caminho livre. Aí ela pegou e falou assim, pega a cabeça de João Batista numa bandeja, e como João Batista pregava que o crente não morre, quando você aceita Cristo, você não morre. Aí ela vai e fala para todo mundo que queria a cabeça de João Batista numa bandeja cortada. Tá certo? E aí ela pegou, o rei se assustou, mas teve que cumprir, porque o que ele prometeu ali, ele prometeu, eu dou qualquer coisa, até a metade do castelo. Tá certo? Então, ele mandou o soldado cortar a cabeça de João Batista, trouxe uma bandeja, e aí, na beira da fogueira, a bandeja ela fazia assim, viva João! Você não falou que não morria? Viva! Hoje, escondido no meio da diversão, no meio da simplicidade, e até mesmo por falta de conhecimento,
da palavra de Deus, da história do passado, que a Bíblia nos relata, ele vem disfarçadamente com rojão, não com a bandeja, mas ele vem festejando até os dias de hoje com rojão, e na beira da fogueira com bebida e muita prostituição, tá certo? Viva São João! Viva São João! Tá certo? Então quem faz isso está pegando, concordando com Satanás do passado. Porque hoje está aqui, você está aqui, nós somos sementes de João. Não é assim? Nossos irmãos foram mortos lá atrás, para eu e você estar aqui. Então, festa de São João, São Pedro, Santo Antônio, você tem que saber o significado. A Bíblia traz esse significado. Tá certo? Mas como é que eu vou aprender se eu não leio a Bíblia? Fica difícil. E vai chegar o tempo que Deus vai chamar a nossa senha. Eu e você vai subir. E nós vamos ser condenados até porque nós não lemos. Você errou porque você queria. A minha palavra estava lá explicando, mas você nunca deu. No tempo da sua folga você ia descansar. E eu falei que o nosso descanso não era aqui na terra, é aqui no céu. No tempo que você tinha tempo, você não ia ler a palavra, você ia para frente da televisão. Você saía no meio da sua família. Você saía junto com o teu esposo, mas nunca saiu com a minha palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tá certo? Em nome de Deus. Que Deus abençoe vocês. E está escrito assim em nome do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 11. Eu vou ler o 10, vocês lêem o 11, tá certo? Para nós fazer um culto participativo, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? Tem que interagir com a palavra de Deus. A palavra de Deus que usa a minha boca, quer usar a sua boca também. O entendimento que Deus me deu, que o Espírito Santo de Deus me deu, Ele quer dar a cada um de vocês em nome de Jesus. Tá certo? Então diz assim em nome do Senhor. Eu vou ler o 10 e você lê o 11. No 23º dia do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegre e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e o seu povo Israel. Leia hoje. Todo mundo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa provisoriamente efetuou. Tem mais. Tudo que intentou fazer no templo do Senhor e no seu palácio. O 12 diz assim: o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Leu 13. Então presta atenção, diz assim, no verso 10 que eu li, ele está dizendo assim que Salomão, ele terminando o templo, ele fez uma oração, e ele terminando a oração, irmão Félix, ele foi e despediu o povo, como nós faz aqui, tá certo? Deu a bênção apostólica, e todo mundo alegremente, solenemente participar do culto, da construção e da inauguração da casa de Deus, tá certo? Porque quem queria fazer essa casa era Davi, pai de Salomão, mas Deus não o permitiu, tá certo? Porque nós podemos fazer aquilo que Deus nos permite, certo? Mesmo quando nós, em nome de Jesus, estamos fazendo para
Deus. Aí tem coisas que Deus permite você fazer. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó: não murmureis e nem reclameis de nada. Viva o dia de hoje como se fosse o último minuto da sua vida. Tá certo? E em tudo dando graça, porque essa é a vontade do Senhor. Tá certo? É, guerreiro. Tinha sangue. Mas ele queria de coração fazer um templo em Jerusalém. Mas Deus não permitiu por causa disso. Tá certo? Ele tinha a mão suja e sangue. Tá certo? E aí Deus ele vai e fala com Davi que ele usaria um descendente dele para poder levantar esse templo. Tá certo? Então, sobre Davi tinha uma promessa do Senhor. Eu acredito que em nome do Senhor, cada um que está aqui, cada um que está me ouvindo, Deus ele já usou um irmão, uma irmã, ou usou a própria mídia para lhe fazer uma promessa em nome do Senhor. E sobre as nossas vidas tem uma promessa de Deus. Tá certo? Em nome de Jesus. Terminando a oração, Davi vai, Salomão vai e despede o povo, porque aqui Davi já tinha partido para o Senhor, Pai. Tá certo? E aí ele vai dar consequência a Salomão, e aí Salomão vai em nome do Senhor, ele inaugura o templo, e aquele povo vem tudo alegremente. O Senhor aqui, a palavra está dizendo que o povo vinha alegremente. Eles aceitavam, eles recebiam a convocação do seu dirigente, tá certo? Ele obedecia, né, a direção que na época era Salomão, tá certo? E Salomão fez um templo enorme. Se vocês for ver, o detalhe que tem nesse templo é de ficar de queixo caído, tá certo? Naquela época era difícil, irmão. A construção era difícil, condução era difícil. Não é somente nós pegar aqui e ler. Você tem que viver a história lá no passado. Lá no passado não tinha ônibus, não tinha carro, mas o povo se jogava diante dos caminhos de Deus, dava ouvido e obedecia àquele que estava à frente do trabalho. Deus mudou. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo hoje e sempre será o mesmo Senhor, e ele não muda em nome de Jesus. Tá certo? Aleluia. Aí, despedindo o povo em nome de Jesus, no verso 11 está dizendo assim: quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer no seu templo do Senhor e no seu palácio. Ou seja, assim, Salomão, quando recebeu a promessa de Davi, seu pai, iria tomar o trono dele, tá certo? Ia ser o sucessor de Davi, né? Certamente eu imagino que é que nem nos dias de hoje, irmão Félix. Vamos dizer assim que o presidente, tá certo? Para você entender, o presidente ele lhe faz uma promessa, tá certo? Eu vou ser presidente, se eu ganhar a eleição vai ser assim, 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 eu vou fazer isso, eu vou abençoar as comunidades assim, dessa maneira, dessa forma, eu vou te dar terra, eu vou passar o seu nome. Só que não é da forma que ele promete, porque lá ele tem sucessores, ele tem que obedecer regras, não é assim? Ele está chegando. Então eu penso que Davi, ele obedecia, Salomão, ele obedecia, porque não é porque Davi era rei que ele era sozinho, ele tinha os conselheiros. Poder de rei, mas de tudo, não, de tudo não. Tinha conselheiro. Tinha os seus conselheiros que aconselhavam a ele: rei,
você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Tá certo? Então aqui, veja Salomão terminando tudo que intentou, tudo que ele fez no coração, ele intentou. E o texto sagrado aqui não está dizendo que foi o pastor dele que falou para ele fazer. Não foi o ministério, o conselheiro que falou para ele, tu deve fazer uma casa para o Senhor. Aqui está dizendo que tudo que ele imaginou fazer diante de Israel, para glorificar a Deus, ele fez, sem alguém mandar ele fazer. O que isso quer dizer? Ensinar para mim, para você. Está dizendo que quando eu e você, nós estamos com o coração voltado para a obra de Deus, não precisa esperar ninguém mandar. O Espírito Santo de Deus, tem coisas que ele não vai falar comigo, não vai falar com o irmão Félix, mas ele vai falar com vocês. Ele vai chegar e vai falar com você em nome de Jesus. Por quê? Porque diante de Deus você tem seu valor. Você pode, em nome de Jesus, não ser reconhecido no ministério. Você pode, em nome de Jesus, não ter seu valor ainda diante do ministério. Mas diante de Deus, eu e você não se diferencia, não. Nós temos nossos valores diante do Senhor. E aí, quando você pega, em nome de Jesus, você traz esse valor, o Espírito Santo de Deus, você pode usar de maneiras diferentes. O pregador, ele vai entender. Você pode falar assim, chegar aqui e falar assim, irmão Carlos, ministro Félix, olha, eu estou sentindo no meu coração, e eu, ou ele, ou quem estiver na frente do trabalho, vai entender que esse seu sentimento não é seu sentimento, é sentimento de Deus. Tá certo? Quando ele sentiu esse desejo de fazer as coisas para Deus, tá certo? Deus, quando falou com ele que queria uma casa enorme aqui em Israel, Davi não tinha comentado com ele, mas ele colocou, porque Deus, ele dá sequência na obra dele sem mudar os planos. O que Deus tem para fazer aqui no Noronha, ele não mudou. Pode as pessoas ter mudado, pode as pessoas ter parado, diminuído a sua oração, e Deus deixou de comunicar. Por quê? Porque não tem como eu ouvir a voz de Deus se eu não orar. Se nós não buscarmos em oração, como é que nós vamos falar com Deus? É através da oração. A oração, ela vai usar o pregador, ela vai usar o irmão Félix, ela vai usar o missionário, ela vai usar o pregador, ela vai usar os pregadores para estar falando contigo e trazendo a resposta da sua oração. Por isso é importante nós orarmos. Foi criado o centro de oração aqui? Não foi, irmão? Mas só tem aqui a consagração do sábado. Pois é. O ciclo de oração é só quando eu antes de abrir. Então, mas essa consagração pode se chamar ciclo de oração. Sim. Mas é onde todo mundo vem buscar e falar com Deus, tá certo? A consagração é isso. É você vir em jejum, é você vir com aquele propósito e chegar aqui, cada um vai orar a Deus da sua forma, tá certo? Então você está falando com Deus, tá certo? E aí, o ciclo de oração está aí. Um dia ele vai olhar para você e ele vai falar assim, eu usei o meu servo para abrir essa consagração, mas você não foi falar comigo. Não é que eu fechei as portas para você, não é que meus ouvidos estão tampados para você. Eu sempre te dei valor, mas você nunca procurou saber o valor que você tem na minha casa e na minha obra. Tá certo? Por isso que Jesus, ele diz lá no livro de Mateus: filhos, hipócritas, vocês honram-me com os lábios, dizendo que é meu filho, dizendo que serve a mim, que serve a meu pai, que serve o reino do céu, mas os seus corações estão longe de mim. Porque quando você está com o coração voltado para Deus, para mim explicar esse pedacinho, eu vou falar da carne, tá certo? Posso falar da carne? Da carne?
eu posso dizer um pedacinho para você entender? Tu se lembra quando tu namorava? Lembra? Lembra quando tu conheceu teu esposo, teu marido? Ou teu primeiro namorado? Dava a hora dele ir embora e você pegava, chegava e falava o quê, irmão? Fiz mais um pouquinho. Tá certo ou não tá? Porque tu gostava, tu amava dele. É assim, não é? Ah, não, fica. Aí ele falava, só mais 5 minutinhos. Não era assim, irmão? Era assim, não é? Não. Aí ele falava assim, ó, ou ela, né? Ou você falava para ele, ou ele falava para você. Mas por quê? Porque ela amava, você amava, tá certo? E isso você estava fazendo em verdadeiro, porque realmente você sentia aquele prazer. Não é verdade? Que está aconchegado com aquele homem, com aquela mulher que você gostava, tá certo? Então, fica um radinho. Tá certo? Por quê? Porque você amava. Você não amava? Você não ama Deus? Você não ama Deus? Mas quando atrasa passa 5 minutinhos o relógio, fica todo mundo agoniado. É assim? Fica todo mundo agoniado. Eu amo a Deus, eu tenho consagração aqui, mas eu não venho na casa do meu pai que eu amo. Deus me deu um trabalho, eu amo a Deus, mas eu não trabalho na obra de Deus. Eu não faço uma visita, eu não convido ninguém, mas na minha casa eu corro atrás dos meus interesses. Eu dou a minha vida para cuidar da minha casa e da minha família. Eu dou a minha vida para me correr atrás de um emprego. Eu dou a minha vida para me correr atrás de um ente querido meu ou de um benefício. Mas esse mesmo esforço eu não dou na obra de Deus. Esse mesmo esforço, eu não tenho ânimo para me levantar cedo e vir na consagração em nome do Senhor, para poder estar falando com o meu pai que eu amo. Mas lá atrás, o seu namorado, você ficava no braço. Não. Se tu aprender a fazer isso, segurar nos braços de Jesus e começar a colocar o seu joelho no chão. Aqui nesse mesmo livro, Jesus está dizendo assim, ó, agora estão atentos meus ouvidos à oração, ao clamor, à consagração que se fizer nesse lugar. Aí ele está dizendo assim, se o meu povo se converter, aí a pessoa leva esse lado para o lado ruim, né? Aí tem crente que fala assim, puxa, essa mensagem fica só quando a gente se converter, aí o inimigo entra no coração, já turba logo o seu coração. Aí o que acontece? Se converter não é coisa ruim que você pensa. Se converter é Deus falando para nós assim, ó, ei, igreja, se volta para a minha obra. Se o meu povo se voltar para a minha obra, se o meu povo me buscar na minha casa, se o meu povo começar a orar e jejuar, se o meu povo se interessar em conhecer a minha palavra, então eu ouvirei dos céus e eu derramarei sobre vocês a bênção. Mas se vocês não me clamar, se vocês não se converter, não se voltar para a minha obra, então eu quero fazer essa pergunta para vocês. E se eu, porque vocês dão tudo para buscar no mundo, mas e se eu fechar o céu? E o céu não dá chuva? Vocês vão comer o quê? Tá certo? E se eu ordenar, porque eu estou falando com vocês, vocês não ouvem, mas se eu falar com os gafanhotos, para que consuma as plantações da terra, eles vão me ouvir. Vocês vão comer o quê? Que cuidado que vocês vão ter dos seus trabalhos, porque vai ter desemprego em casa.
A fome vai perseverar em massa no mundo todo. Porque você sabe o que quer dizer gafanhoto? Ele vai chegar aqui, ele vai devastar essa plantação em segundo. Tá bom? E essa responsabilidade, Deus ele te chamou. Não foi para nós ficar sentados no banco. Ele te chamou para você orar, para você falar com Ele. Você fala que é filha, você fala que é filho dele, mas você não tem intimidade com o papai. E os céus está de olho em você, está de olho em mim, está certo? Porque nós corremos atrás do nosso interesse, mas esse mesmo interesse na obra dele, nós não temos. Nós vamos ouvindo ao cansaço, mas quando é um benefício para nós, a gente não olha para cansaço nem para dor. A gente corre atrás do nosso benefício. Está certo? Eu estou com dor. Você procura o médico, o benzedor, mas você não procura pôr o joelho no chão e saber quem é teu pai. Você está sentindo que as coisas estão ficando críticas. Eu olho para o meu esposo, tem hora que meu esposo está alterado, tem hora que não está. Tem hora que está sorrindo, tem hora que está de cara fechada. Tem hora que está ruim, tem hora que não está. Mas eu mesmo não faço a consagração dentro da minha casa. Eu não tenho intimidade com o papai. E o papai está dizendo assim: ei, você quer resposta na sua oração? Vai lá no seu quarto, entra, tranca a porta. E lá você vai orar-me, você vai me clamar, porque eu vou te responder dentro da sua casa. Você entendeu o mistério do papai agora? Glória a Deus. Às vezes você quer uma resposta aqui. Você não tem resposta aqui, você vai em outro ministério. Você pede oração a outros irmãos. Mas você mesmo não ora. Você mesmo não tranca a porta do seu quarto. Você não clama a Deus na sua casa. E você está vendo que está saindo fora do limite. Aí ele está dizendo assim, ó, verso 12. Quando você ora, ó, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para templo de sacrifício. Olha, Salomão estava onde? No templo, na igreja. Quando você vem na igreja, na casa do Pai, é aqui que é o lugar de sacrifício do Pai. Aí, analogia, irmão Félix. Na teologia, existe uma parte da teologia que fala que é chamada uma pasta de analogia. Você analisando esse texto, você vai ver assim, ó, escolhi para esse lugar como casa de sacrifício. Você sabe o que é sacrifício? É você trazer seu problema. A irmã vem com o problema dela, a irmã Rosa vem com o problema dela, a irmã Rosa vem com o problema dela. Aí Deus fala assim: nossa, eu vou ter que trabalhar para esse povo. Mas eu vou trabalhar contente porque esse povo está me clamando. Porque esse povo confia em mim. Se eles estão clamando na minha casa, eu tenho que atender eles. Por quê? Porque aqui é casa de sacrifício. Está certo? A importância da consagração. Em nome de Jesus. E se nós temos um chamado de Deus, em nome do Senhor, eu não posso, porque passou 5 minutinhos. Antigamente eu pedia para o meu namorado ficar, agora eu não posso esperar 5 minutinhos. Nesses 5 minutinhos pode estar o seu livramento. O livramento de um desavença na sua casa, com o seu esposo, com a sua família, com o seu vizinho. Pode ser o livramento de um assalto daqui para a tua casa. Pode ser o livramento de um acidente na condução que você vai pegar. Aí, talvez, sabe aquela roupa que você põe no alvejante? A mulher ela faz assim, irmão Félix, ó.
põe lá no tacho, antigamente a gente chamava tacho, né? Eu sou desse tempo. Pegava um pneu, tinha um fundo, uma madeira no fundo do pneu lá, e virava um tacho, aí lavava a roupa lá assim, ó. Aí deixava de molho alvejante lá, aí a mulher fazia assim. Aí ainda tem uma manchinha aqui, ó, tá certo? Passava o sabão mais. Aí deixava lá, aguarar. Isso, para o feijão. Você está entendendo? Agora assim, ó, tu fazia isso quando tu se lembra disso, tá certo? Agora imagina a sua veste. Imagina a sua veste. A Bíblia diz assim que quando você aceita Jesus, quando você vem na casa dele, aquele pecado que você tinha, aqueles vícios que você tinha, Jesus ele limpou as suas vestes. Ele trocou as suas vestes. E as tuas vestes agora é mais alta do que a neve. É Deus, aleluia. Aí a gente vem no dia a dia cotidiano, irmão Félix. Dia a dia cotidiano. Passou, atrasou o culto. Eu turbo meu coração. É uma mancha que está nas suas vestes. Tem na minha casa o meu esposo cheio de cara virada. Mais uma mancha que está nas minhas vestes. O pastor me mandou embora. Estou desempregado. Pronto. É mais uma mancha que está na minha veste. Por quê? Porque o diabo vai colocar uma guerra na sua mente. Você não está indo para a igreja? Amigo, olha como é que está, você foi desempregado. Olha o seu marido como é que está. Olha a sua vida como é que está. Você está entendendo? E aí você começa a pensar e dar ouvido isso aí, você vai manchando as suas vestes. Aí chega aqui na igreja, você não deu a paz, mas você quer que o irmão vá até você e te dê a paz. Porque se ele não te dá a paz, o irmão está de cara virada. Ó, Satanás está armando um pouco contra mim. O irmão Félix não me deu a paz. A irmã não me deu a paz. E a Bíblia diz assim, ó. Se você passar por alguém, entrar numa casa, ó, dê a paz você. Se eu for te receber a paz que você está me dando, eu vou receber. Se não, até a paz que eu tenho será tirada. Aí você sai do pai do dia da sua casa com o coração turbado. Ai, o irmão me deu a paz. Ai, não sei o que, não sei o que. Vai manchando as suas vestes. Vai manchando as suas vestes. Uma mancha porque eu não oro. Uma mancha por mau pensamento. Uma mancha por negligência à obra de Deus. Uma mancha porque eu não clamo a Deus. Eu não venho à consagração. Eu não compareço aos cultos. Eu não evangelizo. A situação vai chegar um momento que você não tem intimidade com o papai. Aí papai só tem um caminho para você. Eu vou apertar. Eu vou apertar. Eu vou apertar. E meu filho está sendo apertado lá. Tá certo? Você entendeu agora como é que funciona? Eu vou lhe tirar o emprego. Eu vou tirar a paz no meio da sua casa, porque você vai ter que falar comigo para que eu possa usar alguém para falar contigo. Tá certo? E aí você tem que clamar a Deus. Agora eu falo que eu amo a Deus, passou 5 minutinhos, sai do coração virado. Tá certo? Sabe o dia que você vai morrer? Alguém sabe aí? Não, né? Sabia que hoje aqui pode ser o último culto de um de nós? Sabia? Aí passou 5 minutinhos, meu coração vai fechar com meu coração virado. Toda aquela aí. Não ganhei oportunidade. Passou 5 minutos. Eu não quero saber. O irmão atrasou 5 minutos, entra no carro dele, vai embora com aquele pão de ônibus. E se for um livramento que Deus estava ligando? Quando chegar lá em cima, você vai saber. Não coloque em risco a sua salvação. Não coloque impedimento na sua oração, em nome do Senhor. Porque cada um de vocês tem seus valores diante de Deus. E cada um de vocês, Deus quer usar de uma forma, de uma maneira. Mas tem que ver lugar, tem que trabalhar. Eu não entendo a palavra. Como é que você vai entender a palavra se você não lê a Bíblia? Tá certo? Como é que você vai saber se a sua situação é uma das piores? Se você não vai numa visita para você saber a situação daquela pessoa que está passando. Tá certo?
Então, guarde isso em nome do Senhor e as palmas louvam a Deus. Quem sabe desligar lá? Quem sabe desligar? Quem sabe desligar? Irmãos, para você que está assistindo, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, ótima semana e fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.